Olá, boa noite, tudo bem? Vamos prosseguir a leitura de Atos capítulo 2. Ontem nós lemos até o 28 e hoje vamos prosseguir do 29 até o 36. Leituras curtas para não ficar enfadonho, não ficar cansativo e facilita também o entendimento, a assimilação do conteúdo do texto. Se a gente lê um texto muito grande, muitos ficam cansados e a cabeça não suporta tanta informação. Então vamos continuar o discurso de Pedro a partir do verso 29, já que terminamos no 28 ontem. Diz assim: Irmãos, Pedro falando, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos dar uma voltadinha aqui para uma página, uma folha atrás. Os discípulos estavam orando na expectativa do retorno de Jesus, assim que Jesus subiu para o céu, a expectativa é que ele voltasse de imediato. Então eles costumeiramente se reuniam e oravam buscando a presença do Senhor. Só que num desses dias, especificamente no dia de Pentecostes, e eu expliquei ontem por que foi no dia de Pentecostes, aquelas pessoas começaram a falar um idioma que era estranho a eles. Era estranho a eles, mas não era estranho para aquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém no dia de Pentecostes. Estavam visitando Jerusalém para celebrar o dia de Pentecostes, que, como já disse, é uma das 3 principais festas judaicas. É uma festa de gratidão, como a festa da Páscoa é a festa de tabernáculo, uma festa de celebração, de alegria, de gratidão a Deus. Mas nesse dia que Jerusalém estava cheia de pessoas que falavam vários idiomas, aqueles homens começaram a falar, e conforme disse o texto, cada qual entendia, cada qual na sua língua materna, na sua língua natural. Isso eu já falei em 2 sessões e estou repetindo hoje para frisar bastante. Uma outra coisa que acontece logo em seguida é porque muitas pessoas, não crendo, achavam que aqueles homens estavam embriagados. Lembrando que a maioria deles eram homens iletrados, homens analfabetos ou de pelo menos pouca leitura, mas eles conheciam o Antigo Testamento. Então Pedro se levanta e começa a esclarecer que aquilo que estava acontecendo, lembrando que Pedro estava acreditando que naquele momento, pelo aquele fenômeno, pelo aquele milagre, Jesus já estava voltando, porque a expectativa deles era que Jesus voltasse imediatamente. Ele estava acreditando que Jesus já estava voltando por conta daqueles sinais. Então ele se reporta a Joel, o profeta Joel, e eu pedi que lessem o capítulo 2, que fala sobre os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo, e ele explica que aquilo que estava acontecendo era
parte da profecia feita no passado, e especialmente ele cita lá o profeta Joel. Num dado momento do discurso de Pedro, ele já faz citação a Davi. Por que ele faz citação a Davi? Salomão foi um grande rei de Israel. Salomão é considerado o homem mais sábio da história, né? Existem várias histórias em torno da pessoa de Salomão, não só a respeito da sua sabedoria, mas também a respeito do seu poder econômico, da sua riqueza. A rainha africana, ela chegou a declarar o seguinte: eu vi muitas coisas maravilhosas a seu respeito, mas agora que eu estou vendo que o que é na realidade é muito mais do que aquilo que eu ouvia a seu respeito. Salomão, sem dúvida, foi um grande rei. Mas Davi, seu pai, era maior do que ele. Tá? Inclusive, é uma prática na história bíblica que o filho sempre é inferior ao pai, por essa ou por aquela razão. No caso de Davi era um guerreiro, né? O tipo do homem que procurava resolver as suas questões através da espada. E ele até passou por problemas por conta disso. Agora Salomão não, Salomão já era um político, né? Salomão se casou centenas de vezes. Por quê? Porque cada vez que ele casava com a filha de um rei, ele formava um pacto com aquele rei. Eu sou casado com a sua filha, então nem você me ataca, nem eu te ataco. Então, durante o reinado de Salomão, houve paz. Mas Davi é ainda considerado o grande rei de Israel. E o que Pedro está fazendo é comparando Davi a Jesus. Ele chega até a dizer que Davi morreu e o seu túmulo está entre nós até hoje. Agora Jesus não, eu falei isso ontem, o túmulo de Jesus está vazio. Ele cita Salmos quando Davi diz: disse o Senhor a meu Senhor, né? Então esses dois senhores que Davi usa, um desses senhores está aqui no verso de número 34, né? Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Esse primeiro Senhor que ele fala, ele está se referindo a Deus, a Jeová, a Yahvé. Agora o segundo Senhor, né, disse o meu Senhor a meu Senhor, o segundo Senhor aí é Jesus, quando ele fala assenta-te à minha direita. O que Pedro está dizendo aqui é que Jesus era Senhor do grande Davi. Se os judeus consideravam Davi o máximo, Pedro está dizendo que Jesus é maior e muito maior do que do que Davi. Jesus é Senhor de Davi. Alguém ontem me chamou a atenção para um detalhe importante desse texto que realmente eu passei por ele e eu deveria ter falado mais um pouquinho sobre isso. Eu agradeço a pessoa que me lembrou disso. Capítulo 2, verso 21, diz o seguinte, Pedro falando: e acontecerá, quando ele fala sobre tudo aquilo que o sol vai, o que ele fala? Olha, mostrarei prodígios em cima do céu e embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça, o sol se converterá em trevas. Olha só que coisa horrível, apavorante, né? E a lua em sangue. Ele está falando que isso aí vai acontecer na segunda vinda de Jesus. E a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Quando ele fala em dia do Senhor, ele está falando da segunda vinda de Cristo, da volta de Cristo. Mas o verso 21 ele diz o seguinte: e todo aquele que invocar, né, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o grande texto do grande discurso de Pedro. Pode acontecer o que for, aquele que clamar o nome de Jesus
será salvo. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então pode acontecer o que for, pode ser vírus, pode ser o que for. O sol pode se apagar, a lua pode se converter em sangue, pode ter fogo, enxofre, pode acontecer o que for. Quem crer no nome do Senhor será salvo. Quem clamar, como ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só existe um nome que pode salvar uma alma. Só existe uma forma de você ser salvo. Não através de obras, não através de mérito próprio, porque a própria Bíblia diz que nenhum de nós tem mérito, a não ser um. Só existe um que tem mérito, foi aquele que derramou a vida dele em nosso favor. E quando ele derrama a vida dele em nosso favor, ele nos concede vida, apesar de nós não merecermos. Eu não tenho dúvida, irmãos, voltando aqui para o finalzinho do capítulo 2 que nós estamos lendo, eu não tenho dúvida que Davi foi salvo, apesar dele ser um assassino, apesar dele ser um adúltero, a misericórdia do Senhor era sobre ele. E para terminar o comentário de hoje, eu vou lá para o verso 36, que é também bombástico. Diz o seguinte: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, ou seja, todo judeu, vocês judeus, estejam absolutamente certos, é o que Pedro está falando, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor, Senhor com letra maiúscula, tá? Significa que é Deus, e Cristo. Cristo é a palavra grega para Messias, que significa enviado. Então, Cristo, Messias, né? É a mesma palavra no hebraico e no grego, significando Messias, aquele que veio enviado por Deus para a salvação da nossa alma. E o que nós devemos fazer para ser salvo? Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê será salvo. O apóstolo Paulo escreveu, Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus, não é mérito próprio, não é produto do meu coração, a fé não é produto da minha mente, a fé não é produto do meu estado de espírito, a fé não é um aprendizado que eu posso aprender através de livros, ou até mesmo através da Bíblia. A fé é dom de Deus. Como Deus vai te dar essa fé? Qual o meio que Deus vai utilizar para te dar essa fé? Para nós ainda é mistério. Talvez um dia, na glória, a gente venha a entender um pouco mais sobre isso, mas nós sabemos hoje que a fé é dom de Deus. E só através da fé, no nome do Senhor Jesus, depois vocês me cobram a respeito desse negócio do nome do Senhor Jesus, tá? Então a fé não é no nome, no Senhor Jesus, né? Como muitos dizem. Tem algumas pessoas que acreditam que quando a gente acaba de oração tem que falar assim, em nome de Jesus, senão a oração não vale. Tem gente que pensa isso. Não sei onde aprenderam isso. Não sei. Eu gostaria até que alguém me explicasse isso. Não sei onde aprenderam isso. Mas quem crê na pessoa do Senhor Jesus, não no nome, na pessoa, tá? Se você no final da sua oração você substituísse, ao invés de o nome do Senhor Jesus, você substituísse, por exemplo, Senhor, eu estou te pedindo isso como se eu fosse o Senhor Jesus. Ok? Deu para entender? Você pediu, Senhor, tira de mim o pecado, Senhor. Tira de mim coisas que não te agradam. Modifica meu pensamento.
coisas que são sadias que a gente pode pedir a Deus. E no final da oração você dizer para Deus: Senhor, eu estou te pedindo isso como se eu fosse seu filho. O seu filho unigênito. Talvez fizesse mais sentido. Tá bom? Mas o meu WhatsApp está aberto, o meu telefone está aberto, o Facebook está aberto. Tá bom? Você pode ligar para mim e falar assim: olha, eu não concordo com o que você falou, porque na Bíblia está escrito: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou conceder. Vamos entender isso aí, vamos buscar o que significa isso na realidade. Tá? Será que é isso mesmo? Senhor, o meu chefe me persegue. Eu não aguento mais, ele atormenta a minha vida, então mata o meu chefe, Senhor, em nome de Jesus. Será que funciona isso, Senhor? Agora, se eu falar assim: Senhor, mata meu chefe, ele me persegue, eu estou te pedindo isso como se eu fosse Jesus. Bate. Jesus pediria isso a Deus? Mata meu chefe? Não, Jesus não pediria. Ao contrário, Jesus seria capaz de abençoar o chefe dele, né? Como ele fez. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É assim que Jesus fazia. Precisamos aprender com Jesus, não com mágicas, não com fantasias. A gente fantasia muito. Eu estava ouvindo hoje uma música, a música de um cantor até falecido, que falava sobre Jesus. Aí muitas pessoas ouvem aquela música e falam assim: mas tão bonitinho, ele fala de Jesus, sabe? Aí eu fiquei analisando aquela música, eu fiquei: que palavra define essa música? Ele está sendo demagogo ou está sendo piegas? Ele está falando o que ele sente de Jesus, ou ele está criando a história de um Jesus que foi criado por alguma religião, que foi criado por alguma pessoa, para nos emocionar, para nos comover. Um Jesus que não é um Jesus real. Jesus é filho de Deus. Chamar Jesus de rei é pouco, né? Tem um hino antigo que falava, né? Graças a Deus mudaram a letra do louvor, né? Coroamos a Rei Jesus. Quem somos nós para coroar Rei Jesus? Rei Jesus já é coroado, já é exaltado, não por nós, mas pelo próprio Deus. Tá bom, pessoal? Meu celular, meu WhatsApp está disponível. Pode discordar, pode perguntar. E eu vou deixar mais uma perguntinha aqui. Nesse discurso de Pedro, ele faz citações de Davi. Tá ok? Ele faz diversas citações de Davi. Então vou te deixar um trabalhinho. Você quer aprender a Bíblia? Tem que trabalhar um pouquinho, tá? Tem que queimar um pouquinho a pestana. Tem que ler um pouquinho. Então, no discurso de Pedro, ele faz citação a Davi. Ele menciona citações de Davi, né? Em Salmos. Então, seu trabalhinho de casa é localizar aquilo que Pedro falou lá nos Salmos. Pedro falou isso aqui, ele está dizendo que foi Davi que falou. Então, foi Davi que falou onde? Então, está lá no Salmo. Vamos procurar que Salmo é esse. A sua Bíblia, principalmente se for Bíblia de estudo, ela vai ter umas referenciazinhas aqui no rodapé da página. Uns numerozinhos. Um numerozinho maior, que representa o capítulo que você está lendo, no livro que você está lendo, e outros numerozinhos menores do lado, fazendo citação a outros livros. Em alguns casos, é claro, livros do passado, livros do Antigo Testamento, e em outros casos ele vai falar livros que vai aparecer lá na frente. Tá? Então o seu trabalho vai ser achar as citações de Davi às quais Pedro se refere. Tá bom? Meu WhatsApp está liberado, meu telefone, meu Facebook. Pode discordar de mim, ou melhor, deve discordar de mim. Lembra do jogo de xadrez? Quando eu perco, eu ganho. Se você me mostrar que eu estou errado, eu vou ganhar, porque eu vou deixar de estar errado.
e vou passar a estar certo. As pessoas inteligentes, elas estão sempre dispostas a mudar de ideia. Agora, coitado daquele que é turrão, daquele que nasce e nunca muda. Fala, né? Aquela canção da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, e você sempre assim. Tem uma história de um amigo que foi visitar o outro, e ele trabalhava no interior, na zona rural. Então, o que ele fazia? Ele botava uma madeira no ombro e pendurado em cada ponta dessa madeira ele tinha um cesto. Então, um cesto ele enchia de laranjas e o outro cesto ele enchia de pedras. Aí levava aquilo para vender. O amigo que estava visitando não entendeu aquilo e perguntou por que ele fazia aquilo. Ele falou, é para equilibrar. Esse aqui eu encho de laranja, esse cesto eu encho de laranja e esse outro aqui eu encho de pedra. Então, equilibra quando eu coloco essa madeira no meu ombro. O amigo achou aquilo interessante e falou assim, mas vem cá, por que ao invés de encher o outro cesto de pedra, você não enche de laranja também? Vai equilibrar, né? Vai ficar com o mesmo peso e você vai levar o dobro de laranja para vender. Ele parou, pensou, você tem razão. Por que eu não pensei nisso antes? Então ele passou a fazer isso. Botava laranja num cesto e no outro cesto, ao invés de colocar pedras para equilibrar, ele colocava laranja também. Então equilibrava peso nos dois cestos e ele levava o dobro de laranja que ele levava anteriormente. Legal, foi muito bem, passou a ganhar mais dinheiro. Aí passou-se um tempo e esse amigo voltou a visitá-lo tempos depois. E encontrou um amigo fazendo o quê? Carregando cesto de laranja de um lado e cesto de pedra carregando do outro lado. E o amigo falou, poxa, mas nós nos conversamos, não vimos que era muito mais lucrativo que você levasse laranja nos dois cestos, você ia ganhar mais, ia equilibrar, você só ia ter vantagem. Aí o amigo respondeu da seguinte forma, olha, o meu avô fazia dessa forma, o meu pai fazia dessa forma, eu não vou mudar não, eu vou continuar fazendo igualzinho. Você acha que esse homem é inteligente? O que você acha? Pense comigo. Boa noite. Uma coisa importante. Dia 4, Wagner Costa vai estar nesse canal aqui, juntamente com o pastor Joaquim Mateus, no Papo de Cristão. Imagina, 2 cristãos do nível, do peso do pastor Joaquim Mateus e do Wagner Costa conversando. É imperdível. Dia 4. Não esqueçam, hein?